Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser sobre um assunto um pouco polêmico. Vale a pena fazer jejum intermitente pulando café da manhã? Muitas pessoas têm essa prática de pular o café da manhã. Vamos discutir os prós e contras dessa medida, desse estilo de vida e se existem outras opções melhores para essa questão. Fica comigo até o final do vídeo e vamos interagir aqui. Coloca suas perguntas também. Se surgir perguntas, pode colocar que a gente vai estar respondendo ao longo da semana. Bom, pessoal, primeiro lugar é entender o jejum intermitente. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal só sobre jejum intermitente, mas jejum intermitente nada mais é do que você passar períodos do dia em que você não se alimenta. Então, existem dois tipos de jejum, né, que é o metabólico e o calórico. O metabólico, você está diminuindo os carboidratos para que a tua insulina não aumente no sangue. A insulina é um hormônio que ela reage às oscilações de glicemia, então se você come muito carboidrato, aumenta muito a insulina, e a gente já vai falar um pouco mais sobre os impactos da insulina alta. Então a gente pode estar fazendo um jejum metabólico, em que você come gorduras, proteínas e que não oscilam muito a insulina, e você faz uma diminuição, né, do basal da insulina. Existem benefícios. E existe o jejum calórico, é o jejum total, em que você só toma água, chá, sem nada de açúcar, né? O café, tudo isso não atrapalha no jejum, não tem caloria nenhuma, e você vai mantendo esse jejum por um período do dia. O dia tem 24 horas, às vezes vai fazer um jejum de 12, de 14, de 16, de 18, de 24 e até mais. Então, pessoal, a questão é, tem benefício o jejum? Isso eu acho que já está colocado que tem muitos benefícios. A ciência já vem comprovando isso há mais de décadas, né? Que realmente a prática do jejum, quando é bem feita, ela traz grandes benefícios para o organismo. E quais seriam esses benefícios? Bom, a diminuição da resistência à insulina é o principal, e aí com isso a gente sensibiliza melhor os receptores de insulina no nosso corpo, evitando diabetes e uma série de doenças, acúmulo de gordura, inflamação cerebral, que a gente sabe que também resistência à insulina piora a inflamação dos neurônios, né? Então tem grandes benefícios. Além disso, o jejum intermitente pode ser um aliado na perda de peso, já que você está consumindo caloricamente menos quantidade muitas vezes quando você está fazendo jejum intermitente. E também tem vários estudos mostrando os mecanismos de autofagia através do jejum. E isso ativa algumas rotas metabólicas relacionadas à longevidade. Então hoje o jejum ele também está relacionado à longevidade. E se a gente for pegar as populações que têm mais de 100 anos, né, as populações centenárias, as Blue Zones, né, como a gente já sabe que tem sido popularizado esse termo, a gente vai ver que essas pessoas consumiam menos calorias. Né? Existe uma restrição calórica, ou às vezes existem períodos que elas ficam sem comer, né? E que, ao contrário, aquela alimentação constante a cada 2, 3 horas, ela aumenta a inflamação e diminui o processo de sobrevida da pessoa, aumenta o envelhecimento, acelera o envelhecimento. Então tudo isso são potenciais efeitos benéficos do jejum. Porém, como fazer o jejum? Aí entra essa discussão, será que é melhor pular o café da manhã? Será que é melhor pular o jantar? É uma discussão, mas o que os trabalhos vêm mostrando que, do ponto de vista circadiano, de como o nosso corpo funciona fisiologicamente, no equilíbrio, nós sabemos que a noite é um período em que se alimentar causa grande malefício. Por quê? A gente vai ter uma tendência a ter mais resistência à insulina. Né? Os receptores de insulina não funcionam tão bem no período noturno. Mostrando que justamente tem uma questão cronobiológica por trás disso, em que o metabolismo age de diferentes formas de acordo com o momento do dia. E no caso da alimentação e do ajuste da insulina e da glicose, a noite é o pior horário para se alimentar. Portanto, já é o suficiente para a gente pensar que talvez
se você tem chances de fazer o jejum intermitente, é mais interessante do ponto de vista fisiológico você pular o jantar, ao invés de pular o café da manhã, né? Por quê? Porque isso vai otimizar os resultados do jejum intermitente, vai evitar que você se alimente muito tarde. A gente sabe também que uma vez que nós nos alimentemos, demoramos umas 2 horas para esvaziar o estômago e começar a fazer a digestão de uma forma mais efetiva. Então, se você janta muito tarde, né, o jantar é muito tarde, você vai impactar na qualidade do seu sono. E isso vai virar uma bola de neve, não é tão vantajoso. Portanto, parece que o jejum que pula o jantar, ele traz mais benefícios. É o que muitos estudos vêm mostrando, que é melhor você terminar a sua refeição da tarde o mais cedo possível, por volta das 4, das 3, ou mesmo pegar e fazer o almoço, a última refeição, e passar sem comer até o outro dia de manhã. Seria um jejum de 18 horas. Mas você pode fazer de 14, de 12, já tem vantagens, tá, pessoal? Agora, pular o café da manhã pode ser vantajoso. Tem alguns argumentos a favor que é a adesão às vezes é maior porque o paciente às vezes acorda e não tem fome, ele tem mais facilidade em fazer pular o café da manhã, né? Então, outros potenciais benefícios, né, é prolongar o jejum da noite. Então, né, realmente, se você pula o café da manhã, você está prolongando o jejum noturno. Porém, com a ressalva de que o ideal é você ter jantado cedo, né? Jantar tarde não é bom para ninguém. E a questão dos argumentos contra é justamente isso. Para o metabolismo de muitas pessoas não é a melhor opção. Há também o risco, mas isso é em geral no jejum, não só em quem faz de manhã ou de noite, que assim, jejum, pessoal, encaixa bem para as pessoas que têm disciplina alimentar, que já estão com uma alimentação saudável. Fazer jejum bem intenso e depois quando você vai quebrar o jejum, você come um monte de carboidrato, de açúcar, de fruta, de suco, isso aí acaba com o resultado do jejum. Então, idealmente, eu indico o jejum intermitente para as pessoas que já estão com uma boa dieta, que elas já estão num padrão alimentar muito bacana e elas querem otimizar os resultados. E aí vai ser interessante fazer o jejum e tem que saber muito bem como quebrar esse jejum, que a gente já falou aqui em outros vídeos do canal, mas basicamente você tem que comer primeiro a gordura, a proteína, as fibras, para depois você comer os carboidratos naquela refeição. Tá? Então tem que cuidar um pouco com essa questão de pular o jejum, o café da manhã, porque muitas pessoas também, a gente sabe que para a gente rodar energeticamente durante o dia, a gente precisa ter substrato energético, a gente precisa ter nutrientes. E muitas vezes, do ponto de vista da fisiologia, cronobiologia, é melhor encher o tanque, né, de energia pela manhã, já que você vai gastar essa energia ao longo do dia. E não de noite encher o tanque e ir dormir. Então é meio antifisiológico. É melhor gastar essa energia logo no começo. E aí se você faz o café da manhã bem feito, né, fez um almoço e aí fica de jejum, é mais lógico do ponto de vista de respeito à fisiologia do corpo. E outra questão, pessoal, é sempre, né, quando você for começar a fazer jejum, começa devagar. Não queira fazer jejum de 24 horas assim de cara. Primeiro, tente aplicar uma disciplina de ficar pelo menos 10, 12 horas em jejum todas as noites. Aí acostumou, teu corpo entrou nessa adaptação metabólica, vamos aumentar aí mais 2 horas, vai fazer 14 horas de jejum. Aí fica mais uns 10 dias, você não precisa fazer todos os dias, tá? Os estudos mostram que você fazendo 2 ou 3 vezes na semana, jejuns de 14, 18, 24 horas, já traz muito benefício, às vezes é mais benefício do que fazer todo dia. Mas pelo menos 10, 12 horas de jejum todos os dias eu recomendo. E mais do que isso, 2, 3 vezes na semana. Então é importante você ir adaptando o seu corpo para que ele aprenda a utilizar as gorduras como substrato energético, um processo metabólico que nós chamamos de beta-oxidação. Isso acontece em nível mitocondrial, né, nas mitocôndrias dentro das nossas células, em que elas são capazes de pegar essa gordura, passar na cadeia mitocondrial e realmente produzir ATP a partir desse processo de geração de cetonas. Então as cetonas, quando a gente está em tempo em jejum, a gente produz mais cetonas. Quando a gente está bem adaptado metabolicamente, nós conseguimos produzir muitas cetonas,
e usamos para o cérebro, para a nossa energia, para as nossas atividades. Agora, quando a pessoa ainda não está adaptada, ela passa mal. Então é preciso fazer uma adaptação lenta e progressiva. Bom, pessoal, esse era o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído para as estratégias que vocês estão implementando. Se você tiver comentários, coloca aqui embaixo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.